Graça e paz, família abençoada do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que alegria estar junto com vocês, mais uma noite, mais um culto. Depois de alguns meses sem estar nesse altar, eu fico muito feliz de estar com vocês e compartilhar a palavra de Deus essa noite. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Estamos vindo aí de 7 dias de projeto de vida e vamos encerrar hoje esse tempo, esse momento, orando por 2024 e aprendendo daquilo que Deus deseja e espera de nós para esse próximo ano. E eu quero ler junto com você a segunda carta de Pedro à Igreja do Senhor Jesus, no capítulo 3, a partir do versículo 10. São todos muito bem-vindos a esse lugar, a casa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, continuando essa série de ministrações sobre modelo de fé e sermos e nos tornarmos modelos de fé para essa geração, quero falar com você sobre a esperança por novos céus e nova terra, a esperança daquilo que há de vir. Amém? Glória a Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, na NVT: Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler novamente. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, sem que ninguém esteja esperando. Amém? Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Glória a Deus. Toda a nossa fé cristã e tudo aquilo que a gente tem como fundamento da fé aponta para esse dia. Esse dia é chamado na Bíblia de terrível dia porque será o dia do juízo. E é terrível para muitos, mas para nós, igreja, é um dia de esperança, é um dia de expectativa, é um dia de alegria. Diga assim, um dia de alegria. Agora, uma coisa é certa para quem crê em Cristo Jesus: Ele virá. Diga para quem está do teu lado: Ele virá. Diga assim: essa é a nossa convicção. Diga: essa é a nossa esperança. Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Mas para que a gente entenda o peso dessa palavra que o Espírito Santo está nos entregando, para que a gente entenda de forma completa o que o Espírito Santo está dizendo aqui através do apóstolo Pedro, eu quero voltar um pouco com você na história e quero olhar a vida de algumas pessoas, porque eu tenho convicção que isso vai nos fazer entender a verdade sobre os últimos dias, sobre a nossa esperança nos últimos dias. Amém? Para isso eu quero ir à história de João Batista. E antes de entrar no texto da história de João Batista, eu quero lembrar a você o contexto daquela época. João Batista, ele nasce, e o contexto do mundo naquela época é que Roma acabara de alcançar o seu apogeu, estava no momento máximo, tinha se tornado um império, havia conquistado as nações mais importantes do momento e, portanto, era a nação mais influente e mais forte. O mundo tinha acabado de passar pelo tempo da Grécia, dos gregos, haviam sido ensinados em toda a cultura da Grécia e o idioma havia se espalhado. Os maiores filósofos gregos haviam morrido há pouco mais de 100 anos. E o mundo estava apontando e todos olhando para a grande força de Roma e para as grandes conquistas que Roma estava realizando naquele tempo. Amém? Israel, qual era o contexto de Israel? Israel era um pequeno
uma pequena nação em meio a tudo isso, sem tanta importância no cenário geopolítico daquela época, não era alvo de Roma. Roma, na verdade, estava indo conquistar o Egito, que era uma nação forte também, e a Palestina estava no seu caminho e, portanto, foi conquistada como estratégia para alcançar o Egito. Então, Israel não era alvo. Ninguém estava com os olhos em Israel. Israel não chamava a atenção de ninguém, não tinha poder militar, não era expressivo em contexto mundial. Mas havia sido conquistado por Roma, mas não estava ali com os olhos, o mundo não tinha os olhos em Israel. Israel estava passando por um período de 400 anos de silêncio profético. Há 400 anos não se levantava alguém dizendo: eis que assim diz o Senhor. Todo o sistema religioso judaico estava sem o óleo em suas engrenagens, o óleo profético em suas engrenagens. E por isso estava se desgastando, estava em terríveis ruídos todo o sistema religioso judaico. Havia perdido a essência, o espírito. Não havia mais uma voz forte falando sobre aquela nação e profecias fortes sendo declaradas sobre eles. E o sistema religioso foi decaindo ao passar do tempo. De forma que o grupo de sacerdotes e mestres da lei era um grupo que foi severamente alvo de ensinos, alvo de repreensões de Jesus Cristo quando Jesus aparece. Os sacerdotes e os mestres da lei estavam divididos em grupos teológicos, brigando entre si, em um espírito religioso, hipócrita, sem nada de essência, sem nada da verdadeira essência da lei. E é nesse contexto onde Deus acha uma família, onde Deus acha um casal. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Verso 6: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Versículo 7: não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Diga assim: bem velhos. Amém? No meio de todo esse contexto que acabamos de citar, Deus encontra uma família que era modelo de fé em um tempo onde os seus pares estavam decaídos. Zacarias e Isabel, sacerdotes da linhagem sacerdotal de Arão, portanto, serviam por direito de sangue na casa do Senhor e no templo, e ofereciam ofertas pelo seu povo no templo. Mas agora preste atenção: todos os seus colegas, ou a maioria deles, estavam distantes do Senhor. Estavam distantes da voz de Deus. Estavam distantes de ser um modelo de fé para aquela geração. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vamos ver que, vez após vez, Jesus aponta o dedo e não tem outro grupo que não recebeu tanto afirmações de Cristo severas e pesadas sobre o modo de vida deles. Em meio a esse povo, em meio a esse sacerdócio caído, a palavra do Senhor encontra um casal que está justo aos olhos de Deus. Diga assim: a própria palavra os justificar. Amém? A própria palavra está dizendo assim: eles eram justos perante o Senhor. Jesus ainda não havia chegado, mas a vida deles de piedade e temor diante do Senhor era tão forte que Deus olhou para eles e disse assim: aos meus olhos, esse casal é justo. Glória a Deus.
Mesmo sendo bem velhos, eles passaram por toda uma jornada de vida crendo em Deus, e mesmo que os seus colegas caminhassem por caminhos diferentes aos mandamentos do Senhor, eles continuavam crendo em Deus. Agora preste atenção no versículo 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Diferente de outros que falavam ser fiéis aos estatutos e aos mandamentos de Moisés, e eram fiéis à lei, a palavra está dizendo que Zacarias e Isabel eram fiéis ao Senhor. Diga assim, ao Senhor. Diga assim, ao Senhor. Amém? E aí o texto continua, não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Versículo 8, certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costumes dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. No verso 11, então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Diga assim, sua oração foi ouvida. Agora, eles eram o quê? Diga assim, bem velhos. Diga assim, bem velhos. Diga mais uma vez, bem velhos. Agora, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que eles não tiveram a ideia de ter filhos em sua velhice. Eu tenho certeza que ao casar, o desejo deles era ter filhos, assim como ainda é de muitos casais hoje, mas naquela época onde o filho representava algo muito maior do que representa hoje para um casal, certamente, desde a sua juventude, o desejo deles era ser pais. Quando o anjo aparece para aquele casal e diz assim, a sua oração foi ouvida, quer dizer que durante toda uma trajetória de vida, a oração deles foi fiel diante do Senhor. A esperança deles foi fiel diante do Senhor. Não 1 ano sem resposta, não 2 anos sem resposta, não 3 anos sem resposta, não 10 anos sem resposta, não 20 anos sem resposta, mas talvez 30, 40, 50 anos sem resposta. Mas a palavra diz assim, a sua oração foi ouvida diante do Senhor. Ei, ano após ano, sem o céu se mover, sem o profeta se levantar, sem os seus amigos e colegas de trabalho se erguerem espiritualmente, sem ver nenhum sinal de melhora, sem ver nenhum sinal de milagre, sem ver nenhum sinal de mudança na sua casa, na sua história, no seu trabalho, na sua nação, eles continuaram ano após ano colocando a esperança e a fé deles em Deus. Constantemente, ano após ano. E quando nós chegamos no capítulo 1 de Lucas, eles estão lá, mais um dia comum de serviço no templo. Mais um domingo, depois de muitos outros, depois de 30 anos servindo ao Senhor, mais um dia, colocaram as suas vestes normais, de que estavam acostumados a vestir, foram para o templo no caminho que caminhavam há 30, 40, 50 anos, como mais um dia normal, mas no coração deles, a oração permanecia diante do Senhor. Eu não sei o que faz alguém ter tanta fé durante tantos anos e não desanimar do serviço. Sabe por que eles poderiam olhar para Deus e dizer assim, poxa Deus, por que eu vou continuar sendo diferente dos meus colegas que já abandonaram a verdadeira fé? Por que eu vou continuar mesmo sem o Senhor me escutar? Como que eu vou continuar crendo em dias melhores? Como eu vou continuar crendo na esperança do seu milagre? Diga assim, aquele casal continuou crendo ao longo dos anos. No versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, você terá grande satisfação e alegria. E muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor.
Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Diga assim: preparará o povo para a vinda do Senhor. E ele continua: fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Sabe o que os céus estavam falando para aquele casal? O filho que virá de vocês, esse filho anunciará o Senhor. Esse filho vai anunciar a chegada do grande rei, do grande reino. O filho que vocês tanto esperaram com fé, ele vai vir, Zacarias. Mas esse filho não será um filho comum, não será só mais uma criança em Israel. Essa criança, ela será a que vai anunciar a vinda do Senhor. Diga assim: anunciar a vinda do Senhor. Agora preste atenção, João Batista, ele não era só alguém que estava anunciando a vida do Senhor. João Batista significa algo muito maior, que está muito além da vida dele, simplesmente. João Batista simboliza a restauração e a preparação do sacerdócio. Agora preste atenção no seguinte: João Batista é filho de sacerdote, portanto o seu sangue, ele tem por direito ser sacerdote, ele faz parte da linhagem sacerdotal. Então quando os céus vão vir para a terra, então quando Jesus, que é a imagem visível de um Deus invisível, vem tocar a terra, então quando Deus resolve se comunicar com o homem e falar ao homem, ele começa dentro dos princípios que ele mesmo estabeleceu. E se no meio de toda a nação e de todo o mundo, a casa que era para representar ele, a Israel, que era uma igreja para o mundo, como falamos ontem aqui, e Israel, que era a igreja para o mundo, estava caída, e dentro de Israel havia uma igreja para Israel, que era o sacerdócio, estava caído. Então João Batista é os céus dizendo assim: eu vou começar a restauração no meu sacerdócio. É os céus dizendo assim: eu farei algo novo na terra, eu vou me comunicar com os homens e restaurar os homens, mas eu vou começar isso por meio do sacerdócio. O que significa dizer que João Batista é a nova geração de sacerdotes. Diga assim: João Batista é uma nova geração de sacerdotes. Quem está entendendo isso? Olha para quem está ao teu lado: meu irmão, Deus começou pela sua casa. Diga assim: pelos seus representantes. A mensagem dos céus chegou primeiro numa família sacerdotal. Então, quando nós olhamos para a vida de João Batista é um sinal da restauração de Deus no seu sacerdócio. Sinal esse que já havia sido pré-anunciado lá no Antigo Testamento. Como eu amo dizer, e talvez vocês já estejam enjoados de escutar, o Antigo Testamento é uma realidade natural que nos ajuda a compreender uma realidade espiritual do Novo Testamento, amém? Agora preste atenção: João Batista, sacerdote e profeta, anunciando a vinda do rei Jesus. Antigo Testamento, Samuel, criado como filho de sacerdote na casa de sacerdote e também profeta para Israel, e unge Davi, que é o sinal de Cristo no Antigo Testamento. Então Deus levanta um sacerdote, profeta, para ungir Davi. Quando chega o Novo Testamento, Deus começa a restaurar a casa sacerdotal, ele levanta um sacerdote, também profeta, e batiza Jesus Cristo. Assim como o óleo derramado na cabeça de Davi, representando a unção do Espírito Santo, Jesus, ao ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo aparece sobre Jesus também. Quem está entendendo? Pastor Mizaki, mas por que falar deles? Se a mensagem hoje é sobre o dia que virá, por que estamos falando lá de trás?
Porque nós precisamos entender que assim como Samuel representa algo no Antigo Testamento, assim como João Batista representa algo no início da nova igreja, hoje nós representamos algo também. Assim como Samuel tinha uma missão, João Batista também tinha uma missão, e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão. Assim como Samuel era sacerdote e profeta, e ungiu um rei, e apontou para um rei, e preparou a chegada de um rei, João Batista também sacerdote, profeta também, preparou a chegada de um rei. Agora nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, através da carta de Pedro, diz: vós sois sacerdócio real. Ou seja, Deus, através de Cristo Jesus na cruz, levanta agora um novo sacerdócio, a igreja dele. E também profeta, não no sentido de ter uma revelação e agora falar sobre essa revelação, mas profeta é aquele que anuncia da palavra de Deus. Então, se nós falamos sobre a palavra de Deus, também somos profetas. Então eu começo a entender a nossa missão como igreja. Diga assim: a minha missão como igreja é como a missão de Samuel. Diga assim: é como a missão de João Batista. Diga assim: preparar o caminho para Jesus Cristo. Então, se nós devemos entender qual é o nosso modo de vida cristã hoje, nós precisamos olhar tanto para Samuel quanto também para João Batista. E o modo de vida desses homens é apontando o mensageiro, apontando o rei que vem dos céus. O modo de vida desses homens é apontando para aquele que está a de vir. Os olhos deles estão naquele que há de vir. A mensagem de João Batista é: chegado o reino de Deus. Agora preste atenção, eles estão falando que é chegado o reino de Deus em meio ao grande império de Roma. Mas João Batista está dizendo assim: ei, não se encantem com a grandeza de Roma, porque está chegando um reino dos céus. A mensagem de João Batista, a vida de João Batista, aquilo que João Batista representava era aquilo que há de vir, era aquilo que estava chegando, aquilo que está vindo. O Espírito e a noiva clamando: vem, dizendo: ei, está vindo um reino aí. Não importa se nós estamos em Israel e somos israelitas, não importa se estamos sob o comando do reinado de Roma, não importa, o nosso reino está chegando. A esperança, ele vivia para isso, de modo que foi para o deserto se preparar para essa mensagem, e por 18 anos passou no meio do deserto, se preparando para divulgar essa mensagem. Quando ele aparece nos arredores de Israel, a mensagem dele é: o rei está chegando, preparem os vossos corações, preparem-se o caminho, porque o rei está chegando. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, o rei está chegando. Quando eu olho para João Batista, eu preciso aprender o meu modo de vida cristã. E o nosso modo de vida cristã é com os olhos no rei que está chegando. Ungidos pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus, com uma missão sacerdotal de revelar Deus ao mundo, com uma mensagem profética da palavra do Senhor, dizendo a essa terra, dizendo a todos, a nossa casa, a nossa escola, o nosso trabalho: o rei está chegando. Não tem como olhar para a vida de João Batista e não ver outro sinal. Não tem como não olhar para a vida de João Batista e perceber uma vida para outro propósito. O propósito da vida de João Batista era o rei que estava vindo. O propósito de vida, a forma de pensar, o que ele fala, todo o rastro da vida dele é por um sinal: o reino de Deus está chegando.
Quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para a Bíblia, as cartas, depois da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, Cristo vai aos céus e agora lança a sua igreja. A mensagem da igreja é: ei, os olhos no alvo, os olhos naquele que é fiel e verdadeiro. A missão da igreja continua, e a missão da igreja é apresentar o rei que está chegando. Nós, como igreja, não podemos jamais esquecer a nossa missão. Não podemos jamais esquecer para o que fomos chamados, para o que fomos levantados. Fomos ungidos pelo Espírito Santo para essa missão. A nossa vida, o nosso coração, tudo o que fazemos é com esse propósito: anunciar: ei, Ele virá. A nossa vida, a nossa mensagem, todo o nosso modo de viver lá fora dessas quatro paredes, ao olharem para nós, alguém tem que perceber: essa vida anuncia a chegada de alguém. Essa história, essa vida não anuncia os seus bens, não anuncia as suas capacidades, não anuncia aquilo que possui, mas anuncia aquele que está chegando. O coração, o modo de viver não é sobre si, sobre o seu umbigo. A vida, a mensagem de João Batista não era sobre ele. De modo que quando Cristo aparece, ele diz assim: ei, ele chegou. De repente, João Batista está pregando e Cristo aparece no meio da pregação dele, em meio à multidão. Então ele para tudo, a ponto dele e diz assim: é sobre ele, não é sobre mim, não é quem eu sou, não tem a ver comigo. Toda a minha vida, toda a minha história, todo o meu ministério, todas as minhas palavras é sobre esse que acabou de chegar. João Batista está dizendo: agora eu saio de cena, ele é o rei que eu estou anunciando. A minha vida é para que ele chegue, a minha vida é para ele seja honrado, a minha história, tudo que eu faço, as minhas orações, aquilo que eu realizo nessa terra é um propósito e para a glória de Cristo Jesus. Não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a luz, não sou eu. Eu sou só apenas o amigo, aquele que anuncia. Ele é o principal nessa história. Ele é o centro dessa história. Ele é o alvo dessa história. A luz está sobre ele, os holofotes estão sobre ele. A minha vida é sobre esse homem. Quem está entendendo? João Batista estava dizendo: a minha vida, tudo que eu faço é sobre ele. Coloca a mão no seu coração e diga assim: a minha vida, diga, tudo que eu faço é sobre Cristo. Diga assim: é sobre a esperança de um novo céu e a nova terra. Amém? Isso é tão poderoso que quando Cristo está ensinando os seus discípulos, chega um ponto onde ele envia os seus discípulos para pregarem a palavra dele, para realizar os sinais que ele realizava. Então os discípulos de Cristo vão, oram por milagres, oram por curas, oram para que demônios sejam expulsos, e os discípulos saem sobre Israel cumprindo a missão de Cristo. Era um treinamento. E aí os discípulos ficam felizes porque eles oram e as pessoas são curadas, porque eles pregam e as pessoas estão recebendo a mensagem, porque eles repreendem e os demônios vão embora. Nunca tinha acontecido isso. A vida toda deles, eles estavam vendo só Jesus fazer isso. E então de repente Cristo diz assim: agora esse poder está sobre vocês, vão e façam o mesmo. Agora você imagine eles orando e vendo a primeira vez que eles oram e o primeiro demônio a ser expulso. Imagine a alegria no coração deles. Então eles oram e alguém é curado. Imagine a alegria deles. E aí então voltam todos os discípulos para perto de Jesus e eles chegam felizes, saltando de alegria, dizendo assim: Senhor, nós curamos em teu nome, nós fizemos isso e fizemos aquilo outro. Ah, Senhor, você não tem ideia do quão foi maravilhoso, do quão foi lindo. Imagine aqueles 12 discípulos cheios de alegria, contando as histórias que tinham acabado de viver. Aí Jesus escuta eles, e aí em Lucas capítulo 10, no versículo 20, Jesus diz assim: mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem,
Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Jesus corrige o coração deles e ensina qual é o propósito do cristianismo, qual é o propósito do evangelho. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo assim: ei, a missão de vocês não é sobre obras que vocês realizarão, embora vocês vão realizar muitas boas obras, mas a missão e a alegria, a essência, aquilo que motiva vocês é saber que vocês têm um lugar para onde ir. Sabe o que Cristo estava querendo dizer? Cristo estava dizendo assim: não se alegrem pelo que vocês fizeram no meu nome, se alegrem pelo que eu fiz no nome de vocês. Não se alegrem por aquilo que vocês realizaram no meu nome. Isso é poderoso e farão obras maiores do que as minhas. Não é sobre o tamanho das obras, não é sobre isso, porque isso vocês farão muito. Isso vai se repetir várias vezes na vida de vocês. Mas se alegrem, tenham como motivação, tenham como aquilo que é o fundamento da fé de vocês, aquilo que eu, Jesus, fiz no nome de vocês. Esse é o maior milagre. É por isso que eu desci à terra, para fazer algo em vocês, para fazer algo no nome de vocês, porque essa é a maior de todas as transformações que os céus fizeram. Pegaram um nome que estava sujo, distante, longe, designado à ira de Deus, estavam afastados de Deus. Deus pegou esses nomes e pegou todos esses nomes e escreveu no livro da vida e diz assim: vocês que não mereciam, vocês que estavam distantes, caídos e destruídos, eu pego o nome de vocês e coloco no livro do céu, para que vocês possam entrar nesse novo céu. Deus estava dizendo para os discípulos, dizendo assim: ei, vocês vão viver muitas coisas lindas na terra, também vão passar por muitos momentos difíceis, terão várias aflições, mas ei, seja no dia bom, de cura, de expulsão de demônios, seja no dia de perseguição, uma coisa é o centro da vida de vocês: o meu nome está escrito no livro da vida. Eu vivo por um novo céu, eu vivo por uma nova esperança, eu vivo por aquele que há de vir. Isso precisa ser a motivação, o fundamento da fé de vocês. Então, quando eu olho para a vida de Zacarias e Isabel, quando eu olho para a vida de João Batista, eu vejo ali um modelo de fé que anuncia aquele que está chegando. É isso que é a missão da igreja. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, nós precisamos ver uns nos outros uma vida com esperança e com os olhos em Cristo Jesus. Não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados nos céus. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, quão lindas são as tuas obras. Quão poderoso é aquilo que Deus faz através de você. Diga assim: mas saiba de uma coisa: a sua esperança, a sua vida, diga assim, a tua caminhada é por um propósito: a vinda de Cristo. Glória a Deus. É isso que nos faz caminhar como igreja. Quando nós voltamos para o texto que lemos no início, segunda carta de Pedro, capítulo 3, quero ler novamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Versículo 11. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Glória a Deus. Vamos ler isso novamente. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo a todos nós?
Preste bastante atenção nesse texto. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Versículo 2: esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. A palavra do Senhor está dizendo assim: ei, a vida da igreja, a vida do cristão deve ser caracterizada por uma vida de espera em Deus, por uma vida que está dizendo assim: Ele está vindo, Ele virá, não sei se é agora, não sei se é amanhã, mas logo virá, não sei quando vai ser como um ladrão, mas certamente Deus virá. A minha vida, a nossa vida como igreja anuncia isso: Cristo virá. O Senhor está dizendo em sua palavra: esperando o dia de Deus. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, a sua vida deve ser caracterizada por santidade e devoção. Agora diga com força: esperando a vinda de Deus. E já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Amém? Agora preste atenção. O Senhor está dizendo através de Pedro que o dia de Deus virá, e certamente virá, e que a nossa vida cristã deve ser esperando por esse dia. E quando esse dia chegar, o fogo se manifestará. Amém? Diga assim: o fogo se manifestará. Agora preste atenção, lá no Gênesis, lá no livro de Gênesis, Adão e Eva pecam, caem do jardim, saem da presença de Deus. Então ninguém mais tem contato com Deus. E aí vem os filhos de Adão e Eva. E aí se levanta Caim e Abel, e eles dizem assim: vamos voltar a nos conectar com aquele Deus, vamos levantar um altar de adoração para ele. Amém? E aí quando eles olham para Deus, e com o coração no lugar certo de Abel, olha para Deus dizendo assim: Deus, eu tenho uma vida aqui, a minha vida está aqui depois de Adão e Eva, eu faço parte da sua criação e vivo em meio à sua criação, mas eu não quero viver só para essa criação. Abel estava dizendo assim com a sua oferta diante do Senhor: Deus, para mim não é suficiente viver uma vida na criação sem me conectar com o Criador. Abel estava dizendo assim: para mim não é suficiente desfrutar disso que nós temos aqui sem me conectar com aquele que criou todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz que com o coração perfeito Abel entra na presença do Senhor e oferece algo diante de Deus. E a palavra diz que o fogo cai dos céus e queima a oferta de quem? Diga assim: de Abel. Glória a Deus. Diga assim: alguém com os olhos no céu percebe, vive a manifestação dos céus. Naquele momento, naquele instante, quando Abel oferece a sua oferta e olha para os céus, tudo à sua volta perde o sentido. Naquele momento da vida dele, a expressão dele, a expectativa dele é que o céu se manifestasse. Naquele exato momento da oferenda de Abel, ele estava dizendo assim: não importa o que está do meu lado, não me importa o que eu possuo, não me importa o que eu visto, não me importa o que tem nessa terra, nesse momento eu quero uma resposta do céu. Os meus olhos, a minha esperança está nos céus, e os céus se manifestam com fogo. Glória a Deus. Abel morre, mas Deus levanta Sete, e a geração de Sete permanece levando o nome de Deus. Glória a Deus. Aí então lá em Israel, muitos anos depois, se levanta um homem chamado Elias. Glória a Deus. Aí Elias sobe o monte, olha para todo o povo de Israel, junto com os sacerdotes de Deus e os que não são de Deus, e todo mundo ali diante dele, Elias, ele diz assim: hoje vocês precisam decidir se vivem para esses deuses ou vivem para o Deus que os tirou do Egito. Elias estava dizendo assim: hoje vocês precisam decidir se vivem para os deuses terrenos ou vivem para o Deus celestial. Elias estava dizendo assim: hoje vocês devem decidir se a vida de vocês é para deuses carnais, se a vida de vocês é em prol daquilo que está na terra, ou se a vida de vocês é em prol daquilo que está vindo dos céus.
Elias chega diante de Israel e diz assim: vocês precisam tomar uma decisão, vivem pela terra ou vivem na expectativa daquilo que vem dos céus. Aí a palavra do Senhor diz que quando Elias prepara a oferta, a adoração, a Bíblia diz que o fogo cai do céu e queima o altar, queima a oferenda, e queima a água, e queima todos os elementos. Glória a Deus. Diga assim: os céus respondem com fogo. Aí Elias corre com medo e entra dentro de uma caverna. Deus fala assim para Elias: ei Elias, o que você está fazendo aí? Não, Senhor, eu acho que eu preciso morrer, eu estou com medo. E ele diz assim: eu estou sozinho, ninguém mais está olhando para o céu. Deus diz assim: ei Elias, você pode até morrer, assim como Abel, mas deixa eu te falar, tem 7.000, assim como Abel morreu e 7 se levantou, você pode até morrer, mas tem 7.000 em Israel que estão com os olhos no céu. Quando Pedro olha e cheio do Espírito Santo olha para a igreja e diz o seguinte: virá o dia em que o fogo descerá do céu, e portanto a vida de vocês deve ser caracterizada por quem espera este fogo. Então quando nós olhamos para o final dos tempos e a Bíblia fala sobre fogo, esse fogo pode até causar medo em muitos, pode até causar medo nos profetas de Baal, mas esse fogo que vem do céu é a expectativa de quem vive por esse Deus. Pedro está dizendo assim: ei, a nossa vida é como está lá em cima do monte com Elias esperando o fogo dos céus. A nossa vida como cristão deve ser como Abel, que ao entregar a sua vida e olhar para os céus, viu o céu se abrir e o fogo descer. Por isso que o Espírito Santo agora está dizendo assim: ei, e ele virá e como fogo queimará os elementos. E como fogo queimará tudo que está à nossa volta, e então ficará o nosso relacionamento com o Pai. Portanto, de tudo que foi dito pelo Espírito Santo na palavra dele, do Senhor, não há outro caminho para nós como igreja, a não ser subir ao monte e decidir viver por aquilo que desce do céu. O chamado de Deus é assim como o chamado de Elias a Israel. O chamado de Deus para nós do Espírito Santo para nós ei, viverão pela terra, viverão pelas expectativas terrenas, ou viverão pela expectativa daquilo que desce do céu. O modelo de fé de Abel, o modelo de fé de Elias e Israel, e o modelo de fé de João Batista, e o nosso modelo de fé é apontando daquilo que vem do céu. Se uma coisa nós precisamos entender ao entrar em 2024 é que a nossa vida é numa adoração constante daquilo que vem dos céus, do reino que está vindo, do rei que virá. Quando você coloca a sua mão no seu coração e quando você fecha os seus olhos em adoração, quando você chega à igreja ou quando você sai da igreja, ou quando você chega lá no seu trabalho, quando você chega lá no meio da sua família, quando você chega lá no meio da sua faculdade, a sua vida o rei está chegando. Por onde quer que nós formos, por onde a gente passar, a nossa vida é dizendo: o fogo virá. A nossa vida é dizendo: os céus estão se abrindo e o rei está descendo em glória e majestade. E aqueles que olham para o céu serão respondidos com fogo santo. E aqueles que têm uma vida na expectativa dos céus serão respondidos com fogo santo. Você pode ficar de pé. Feche os seus olhos. Aquilo que o Espírito Santo está esperando de nós em 2024 é aquilo que ele esperou de João Batista.
Nós estamos entrando em mais um ano. E desde o início desse projeto, o Senhor, o Espírito Santo já tem dito a nós: ei, o clamor de vocês não é mais por coisas terrenas. O clamor da igreja não é mais por coisas terrenas. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo a nós: ei, eu sei que vocês ainda estão na terra, mas vivam como se o rei já estivesse chegando. O Espírito Santo está dizendo assim: ei, esqueça aquilo que está à sua volta. Coloque os teus olhos no céu e saiba que está vindo um grande fogo dos céus. O Senhor está dizendo ao nosso coração, ao meu coração, Isaac, ao seu coração, dizendo assim: ei, minha igreja, coloque os olhos nos céus, porque o rei está chegando. Porque o rei está chegando. Então não é sobre o que Deus vai te dar em 2024. Não é sobre o que você vai possuir em 2024. É sobre como você vai aguardar Cristo em 2024. A pergunta é: como você aguardará Cristo em 2024? O fogo que desceu para Elias foi alegria para ele. O fogo que desceu diante de Elias foi um selo, uma confirmação de Deus para ele. Mas o fogo que desceu dos céus na frente de Elias foi terror para os sacerdotes de Baal. Talvez a gente tenha esquecido dessa mensagem, porque não queremos pregar uma mensagem que causa terror, e não queremos convencer ninguém por meio do terror. Mas essa mensagem é real e verdadeira. O dia do Senhor virá. E no dia do Senhor o fogo descerá. E sabe de uma coisa? Para os sacerdotes do Deus Altíssimo, esse fogo é alegria. Esse fogo é poder de Deus. Esse fogo é a esperança sendo materializada. Esse fogo é aquilo pelo qual nós lutamos, aquilo pelo qual nós choramos, aquilo pelo qual nós esperamos. Mas infelizmente para muitos esse fogo será um dia de terror. O chamado do Espírito Santo para mim, para você hoje é: minha igreja amada, entendam que são sacerdotes e profetas do Deus Altíssimo, e que a vida de vocês em 2024 é uma vida que vai anunciar, que vai esperar, que com grande expectativa vão adorar, dizendo: a minha vida não é sobre a terra, a minha expectativa não é sobre o amanhã aqui dessa terra, a minha expectativa não é sobre a nova roupa, sobre o novo carro, sobre o novo emprego. A minha expectativa é sobre o novo céu. A minha expectativa é sobre um novo tempo, onde não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva se unindo. Essa é a mensagem do Espírito para a igreja nesses últimos tempos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, foram chamados como João Batista. Igreja do Senhor Jesus Cristo, foram chamados como João Batista. A vida de vocês é sobre o Rei que está chegando. A nossa vida é sobre o reino que está chegando. Nessa noite, nesse final desses 8 dias, ore ao Senhor dizendo: Pai, em 2024 não é sobre o que o Senhor vai me dar, é sobre como eu vou te esperar. Enquanto cantamos essa canção, louve.